Você já percebeu como às vezes o ambiente dentro da sua casa muda sem motivo aparente? Parece que um peso desce sobre o lar e tudo começa a dar errado. São brigas sem sentido, mágoas acumuladas, uma tensão que ninguém explica, mas todos sentem. Esse peso é espiritual e precisa ser enfrentado com armas espirituais. A Bíblia diz em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Você não está enfrentando apenas um comportamento difícil. Há uma batalha invisível tentando desestruturar lares e separar o que Deus uniu. Mas o Espírito Santo nos foi dado para isso, para discernir, resistir e vencer o mal. Hoje, ao orarmos juntos, vamos pedir que esse peso seja quebrado, que a atmosfera espiritual da sua casa seja transformada, que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua família e que cada espírito de opressão perca sua força. Senhor, em nome de Jesus, clamamos agora pela tua luz entrando em lares que estão sombrios. Repreende, ó Deus, todo espírito opressor, toda a atmosfera carregada, toda a energia negativa que ronda esta casa. Traz leveza, alegria e paz. Que os lares se encham de risos e não de gritos. Que os filhos encontrem nos pais o carinho que antes faltava. Que o amor do Senhor seja mais forte do que qualquer influência do mal. Declaramos, este lar pertence a Jesus Cristo, e onde Jesus está, o mal não pode permanecer. Amém. Há lares onde se moram juntos, mas não se vivem juntos. Pessoas divididas sob o mesmo teto. Corações feridos, distantes. Conversas que se encerraram anos atrás e nunca mais voltaram. Mas Deus é especialista em reconstruir pontes. Ele reconcilia pais e filhos, restaura casamentos, liga irmãos que não se falavam mais. A palavra diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Talvez a distância dentro da sua casa não seja física, mas emocional. Gente dormindo no mesmo ambiente, mas vivendo em planetas diferentes. Deus quer quebrar esse silêncio, curar mágoas antigas, retirar o peso das palavras duras que foram ditas e restaurar os laços quebrados. Senhor, Tu és o Deus da reconciliação. Tu és o Pai que corre ao encontro do filho pródigo. Então corre, Senhor, hoje, em direção a cada coração que está machucado. Vai até aquela mãe que se sente ignorada, até aquele filho que se sente incompreendido, até aquele marido ou esposa que tem chorado em silêncio. Pai, traz de volta o diálogo, a empatia, a compreensão. Enche os lares com o teu espírito e que cada coração volte a bater no compasso do amor. Onde houve erro, que haja perdão. Onde houve orgulho, que entre a humildade. Onde houve abandono, que o Senhor traga presença e cuidado. Reconstrói, Senhor, pontes quebradas. Liga de novo os corações. Amém. Existem lares onde a opressão emocional é diária. Um diz que ama, mas fere. O outro não responde, mas sangra por dentro. As palavras matam mais que o silêncio e os sentimentos vão adoecendo lentamente. Em Provérbios está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O inimigo sabe que basta um grito mal dado para acender um incêndio, e que o orgulho impede que esse incêndio seja apagado. Por isso, precisamos blindar as emoções da nossa casa, não com frieza, mas com sabedoria, com domínio próprio, com o fruto do Espírito. A paz dentro de um lar não é ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio das dificuldades. Senhor, Tu conheces os corações cansados. Tu vês os conflitos que se repetem todo dia, as emoções em frangalhos, os choros que ninguém vê. Hoje, clamamos para que haja cura emocional nos lares, cura nos temperamentos, cura nos traumas, cura nas palavras que feriram. Derrama, Senhor, mansidão sobre esse pai, paciência sobre essa mãe,
graça sobre os filhos. Ajuda-nos a responder com amor, mesmo quando estamos feridos. Guarda, Senhor, a mente e o coração de cada um. Livra-os da ansiedade, da depressão, da irritabilidade. Restaura a saúde emocional desta casa. E que o Espírito Santo traga equilíbrio, serenidade e sabedoria. Que o ambiente emocional seja como um jardim regado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muitas casas vivem o caos porque perderam o princípio da autoridade espiritual. Filhos não honram pais. Pais não exercem o sacerdócio. E o lar fica vulnerável. Mas a palavra é clara. O homem é o sacerdote do lar. A mulher é coluna. Os filhos devem honrar os pais, cada um com sua função, cada um com seu lugar no plano divino. Quando isso se quebra, o lar perde a proteção espiritual. Hoje, vamos restaurar isso. Se você é pai, assuma seu lugar. Se é mãe, seja intercessora. Se é filho, aprenda a honrar. Quando a autoridade se restabelece, a bênção flui. Senhor, hoje clamamos para que cada pessoa dentro desta casa volte ao seu lugar espiritual. Que o marido seja sacerdote, que a esposa seja auxílio forte, que os filhos aprendam o valor da honra. Tira o espírito de rebeldia, tira a omissão. Restaura o respeito dentro da casa. Senhor, levanta pais que orem, mães que intercedam, filhos que se dobrem diante da Tua presença. Estabelece a Tua ordem divina dentro dos lares, que cada um saiba o seu papel e que haja harmonia espiritual. Onde havia bagunça espiritual, que haja organização. Onde havia confusão de autoridade, que entre a estrutura do céu. Declaramos, esta casa terá ordem, terá direção, terá liderança espiritual, em nome de Jesus. Amém. Você pode ter vivido uma história familiar difícil até aqui, mas Deus escreve novos começos. Talvez seus pais não foram o que você precisava. Talvez o seu casamento não começou com bênção. Talvez os seus filhos se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Deus não está preso ao passado, Ele olha para o futuro. E Ele está dizendo hoje, ainda há promessas para a sua casa. Não desista do seu lar, não desista de orar, não desista de amar, não desista de crer. Senhor, eu te apresento o futuro desta família, o amanhã desta casa, os filhos que crescerão neste ambiente, os casamentos que surgirão, os sonhos que ainda vão florescer. Guarda o futuro desta descendência, faz brotar bênção em cada geração. Que este lar seja conhecido como lugar de adoração, de fidelidade, de luz. Senhor, o inimigo tentou apagar essa família, mas o Senhor vai usar esse mesmo lar para levantar gerações curadas, fortes e cheias do Teu Espírito. Onde havia maldição, agora haverá bênção. Onde havia medo, agora haverá fé. Onde havia lágrimas, agora haverá testemunhos. A Tua promessa não falha, e eu creio que o futuro desta casa será cheio da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo e diga com fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você sente que esta oração falou com você, deixe aqui nos comentários o nome de seus familiares que precisam de oração, por cura, por libertação, por salvação. Eu vou estar orando por eles no altar da igreja. Ouça esta oração todos os dias. Permita que Deus vá pouco a pouco restaurando cada área da sua família. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão abaixo para se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhuma oração. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like. Isso ajuda a alcançar outras famílias que precisam dessa mesma palavra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. E que a partir de hoje, a sua família seja um testemunho vivo da graça de Deus.